Nono circuito de xadrez rápido do Tocantins 2025. Essa é a etapa 4. Na primeira partida eu saí de brancas e abri com E4. Mais uma vez eu estou enfrentando a defesa francesa E6. Eu sempre vou para a variante Monte Carlo. Eu penso que normalmente a maioria das vezes a pessoa que joga a defesa francesa ele sempre enfrenta o cavalo C3, que é a variante clássica. Então eu gosto de jogar a C4 Monte Carlo porque deve ser bem menos jogada, então eu tenho muito mais chances de surpreender o adversário. Aqui ele joga cavalo F6, cavalo C3, e aqui o mais comum é cravar o cavalo. Ele decidiu jogar C6, já joguei contra ele umas 3 vezes, então das outras 2 vezes ele jogou cravando, então dessa vez ele tentou mudar as ideias aqui e jogar um C6, mas eu vou continuar com minha ideia original, bispo D3, cavalo E2 e fazer o roque, e eu estou tranquilo. Bispo D6, cavalo G2, aqui ele decide tomar o peão e sempre que ele vai tomar o peão eu vou tomar de bispo e tá tudo bem. Roque. E aqui eu fiquei com medo dele ter um tipo de presente grego, né? Eu fiquei com medo dele de fazer o roque e ele ter um presente grego, mas não funciona porque depois de dama H4 eu tenho bispo F4 defendendo. Eu não vi esse lance. Se eu tivesse visto, provavelmente eu teria ido, porque eu sei que seria ruim para ele, porque ele estaria com uma peça a menos. Mas eu não vi, então eu decidi jogar H3 para poder evitar essas ideias. Então ele vai para a torre E8, depois roque normal, bispo F5. Quando ele joga bispo F5, ele deixa aqui B7 fraco. E F7 também está fraco, né? Então eu decidi jogar dama B3 porque eu ataco as duas casas. E aqui ele já tem um probleminha que ele tem que resolver. Aqui normalmente o problema é que depois de dama B3 eu estou atacando as duas casas, mas depois de dama E7 ele defende as duas casas. Então aqui o melhor lance seria jogar bispo G5 primeiro, porque agora eu estou induzindo que ele jogue cavalo D7 e agora a dama não consegue mais defender as duas casas ao mesmo tempo depois de dama B3. Porque agora se ele jogar dama C7 defendendo B7, a torre cai. E se ele jogar E7 defendendo F7, lá em B7 cai. Então eu teria que induzir primeiro o cavalo em E7 com o bispo aqui em G4 para depois ir para essa dama B3. E se ele jogar H6 nessa posição, eu posso sacrificar o bispo. Eu não sei se eu acharia, acho que não acharia, ainda não estou nesse nível, porque ele não pode pegar o bispo, porque agora eu tomo lá em F7 com cheque. E depois, independente de onde ele for, eu vou tomar a torre. E agora B7 cai. Atacando a torre, ele vai ter que mexer o cavalo. E depois C3 cai. E aqui eu estou muito melhor. Mas eu não sei se eu não acredito que eu acharia essa ideia. Mas acho que ele também não acharia. Nós não somos tão bons desse nível. Provavelmente ele jogaria o normal, cavalo B7, cavalo D7. Que bispo, dama B3 e aí alguma coisa ia acontecer. Mas não aconteceu essa variante. Aqui ele foi para dama C7. Eu não induzi, né, o lance cavalo D7. Então com a dama ele defende as duas casas. E aqui eu achei que eu tinha achado um lance muito excelente, bispo F4. Porque no final da linha, se ele toma o cavalo, eu não só posso tomar a torre, que depois que eu tomar a torre, lá em B7 cai também caindo a torre. Então ele não poderia jamais ir para essa linha. Mas a engine fala que eu sou um palhaço também nessa linha. Porque a engine fala que ele não precisa pegar o cavalo. Ele pode entender que o meu bispo está sem casas e jogar um simples B5 primeiro. Porque agora ele está atacando o bispo não tem para onde ir. E depois que eu perder o bispo, o cavalo ainda cai. Então ele tinha que achar esse intermediário, mas ele não achou e acabou jogando torre lá em E7 para poder deixar bem defendido aqui a sétima fileira. E aqui eu já fiz a besteira de ajudar ele, né? Eu tinha que pegar esse bispo, tinha que entender que esse lance foi ruim para poder pegar o bispo, mas eu não entendi e joguei bispo G5 porque eu pensei, eu tô cravando um cavalo na torre, mas só que eu tô ajudando ele a desenvolver as peças, porque agora ele tem um lance muito fácil, o cavalo B, lá de B em D7 defende, o cavalo dele lá em F6 e eu não tenho mais nada aqui. E agora eu tenho que entender que meu bispo não tem casas, eu preciso fazer alguma
coisa para resolver isso. Como que eu resolvo isso? Jogando A4 evitando B5. Só que eu não vejo esse lance e acabo jogando D5. Ele ignora e joga o B5 dele. E agora meu bispo não tem mais nenhuma casa que ele pode ir. Então eu tenho que sacrificar alguma coisa aqui. Eu poderia sacrificar o cavalo, ou eu poderia sacrificar o bispo, ou eu poderia pegar o peão e depois que ele tomasse lá em C4, eu tomasse de dama. Então eu pensei em sacrificar o bispo, porque depois que eu tomo com o cavalo, eu tomo com um garfo. Então eu posso tomar um pá de bispo dele e ele já recupera assim uma vantagem microscópica, porque ele não vai ter o pá de bispo. E aqui eu imaginei que ele fosse dama B6, eu tinha cavalo D4 atacando o bispo e ameaçando entrar em C6 atacando a torre e bloqueando a visão da dama do bispo, ameaçando tomar também. Então eu estava pensando umas ideias aqui já. Então ele jogou dama B8. E esse lance me ajudou bastante, porque eu pensei, não, agora cavalo C6 entra com uma ideia que com uma força muito maior. Porque eu não só estou pegando aqui atacando o bispo, como eu estou ameaçando entrar em C6 ali com um garfo. Então eu joguei cavalo lá em D4, só que o problema desse lance é que ele tem um contra-jogo muito forte, que é cavalo C5 ameaçando a dama. Então agora eu não tenho mais tempo de pegar o bispo, porque a minha dama tá atacada. Então aqui eu teria que achar dama F3, e aí a gente entrava numa complicação que eu acredito que mesmo se a gente entrasse nessa linha, ele não ia ser capaz de achar os lances, porque são lances muito difíceis, eu também não ia achar, ia ser um caos muito absurdo. Mas ele não achou o lance e acabou simplesmente defendendo o bispo dele, estava atacado. Meu bispo está atacado, vou defender, e aqui eu já começo a entrar em uma posição muito melhor, porque agora eu acho uma sequência de lances que ganha uma vantagem muito alta, que agora eu vou para cavalo C6, né, um garfo, mas aqui de novo, esse lance é o melhor lance da posição se não fosse o contra-jogo cavalo C5, então ele tem mais uma chance de jogar esse lance, mas ele não acha esse lance e joga dama B6, e aqui de novo agora não tem mais o que fazer, eu vou recuperar minha peça, acabei de recuperar minha peça, e ao mesmo tempo estou ameaçando a torre com cheque. Então ele não tem tempo de pegar minha dama, mas mesmo assim ele foi lá tomar minha dama, eu pego a torre com cheque. Depois de rei F8, meu cavalo está atacado, então se eu tomar a dama ele vai tomar o cavalo. Então em vez de entregar o cavalo para nada, primeiro eu tomo G6. É que eu imaginei que ele fosse tomar e depois eu tomaria a dama, mas ele jogou rei E8, não entendi o lance, eu achei bom, porque ele vai ter que gastar um tempo tomando o cavalo ainda, depois que eu tomar a dama dele. E aqui ele toma o cavalo. E aqui eu fiquei pensando, nossa, eu queria muito jogar um torre E8, um torre C8, tomar essas colunas abertas, mas esse peão tá caindo, eu não queria que ele caísse, ele tá 3 da promoção. Eu queria usar esse peão para dar um trabalho para ele, aproveitando que ele tá com muito material a menos. Então aí eu fui jogar de boa, então joguei lá a torre D1, tô defendendo o peão. E agora eu tô esperando para ver o que ele quer fazer. Ele atacou o peão de novo, então eu tomo F6. Ele não tem mais como tomar o peão. E agora eu tô querendo jogar aqui meu cavalo para C4, ameaçando o cavalo, porque se ele tomar é bom para mim, porque ele vai deixar aqui minha estrutura muito melhor. Então eu sei que ele não vai querer, então ele vai jogar aqui um cavalo lá em D7. E agora eu puxo o peão, porque agora o peão está protegido pelo meu cavalo. Meu cavalo está intocável aqui, né, porque não tem nenhum peão para poder atrapalhar ele. E agora eu estou com algumas ideias. Ele joga F8, torre A6, eu evito ele puxar o peão, quero dobrar e tomar ele. E depois que ele joga Rei E8, eu jogo dobrando lá na coluna A. E eu estou com essa ideia bem interessante aqui de jogar o cavalo em B6, porque eu estou ameaçando o cavalo dele e a torre. E se ele tomar o cavalo, eu vou tomar de volta, porque no final da linha eu vou estar com a torre inteira a mais. Aí ele vai para essa ideia, torre B8, né, eu tomo A7, ele toma B3. O problema desse lance eu vejo na hora que posso dar o cheque, porque se ele for defender de torre eu troco tudo, eu tô com a torre inteira a mais e eu tô muito bem. Mas é que ele jogou bloqueando de cavalo, eu fiquei pensando, esse lance não parece ser bom, como é que eu posso aproveitar desse lance, punir esse lance? Então a única coisa que eu vi foi cavalo B5 com tempo na torre, porque a torre não pode pegar em B2, porque eu tenho cavalo C6 ganhando uma peça. Então eu
Joguei cavalo A5. A engine fala que aqui depois de torre A7 eu já tô com mate em 10. Que eu corto, é bem interessante porque eu corto o rei dele. O cavalo está sempre cravado. A torre está sempre escrava da defesa do cavalo. Então aqui, se ele vir para frente, eu tomo F7 com algumas ameaças de ganhar a peça ou promover. E se ele vir para o melhor lance da posição, que é jogar o rei F8 e esconder ele em G7, eu só posso puxar o peão, vou promover. Aqui ele já tem que defender a promoção, o cavalo cai com cheque. Depois que eu promover, ele vai ter que sacrificar a torre. Eu estou completamente ganho aqui. Então aqui eu tinha que achar esse lance que é bem natural, mas eu acabei indo para um lance mais direto, cavalo A5, em vez de tomar um peão ele defendeu a casa, mas eu vou de qualquer maneira, porque aqui eu troco a peça, estou com a peça a mais, estou com a torre a mais, estou de boa. Então ele vai atacar o peão, aqui eu jogo torre A7 cheque, entrego o peão para pegar o de F7 e ao mesmo tempo atacando o de F5, e se ele atacar a torre eu dobro, e agora eu vou tomar esse peão independente do que ele fizer, porque depois de trocar todas as torres eu vou ter aqui o meu rei tranquilamente subindo. E aqui esse peão sempre vai ser passado, sempre vai, ele vai ter esse problema, o peão vai promover e se ele for defender a promoção do peão, eu tenho 3 peões contra 1, então estou completamente ganho, fui para a linha. E aqui eu ganho a posição, aqui mais precisamente seria quando ele tomasse a torre, eu jogasse F4 atacando o rei dele, porque ele não pode largar a defesa da torre, porque senão a torre cai. Então aqui ele teria que jogar, por exemplo, defendendo a torre. E aí, independente de onde ele jogar, agora sim eu tomo, porque agora eu tô com a minha posição melhorada, né? Porque agora eu tenho F4, então tô mais fácil de defender o peão e avançar e fazer a torre. Aqui eu fui direto tomando a torre dele, depois que ele tomou eu joguei F1. Vou levar meu rei para a área da dama para poder ajudar a promover, porque se ele for defender a promoção eu tenho aqui 3 contra 1 e estou completamente ganho. Então depois que eu joguei F1 ele desistiu. Então eu ganhei a primeira partida, fiz 79,1% de precisão, estou com uma partida e uma vitória. Na segunda partida eu saí de pretas, as brancas abriram com E4, Carucante sempre C6, aqui ele vai para colocando as trocas, cavalo C3, cavalo C6 atacando o centro, cavalo F3 defendendo. Então aqui eu sempre vou bispo G4 cravando o cavalo, para depois desenvolver E6, eu não gosto de jogar com esse bispo aqui preso na cadeia de peões, então eu gosto de jogar E6 depois que eu desenvolvo o bispo. Então ele joga bispo E2 escravando, E6, H3 atacando o cavalo. Nas trocas é interessante, funciona. Se fosse na do avanço, esse lance seria um lance ruim. Mas nas trocas você pode fazer a hora que ele quiser, se H3. Depois das trocas, eu jogo bispo D6, vou jogar cavalo de G em E7. Eu gosto de jogar com essa configuração aqui, né? Com cavalo em E7, cavalo C6 e bispo D6. Então aqui ele vai escolher como que ele jogar. Ele joga bispo E3, cavalo de G em E7. E aqui eu tô com a ideia de jogar cavalo em F5. Ele pertence a essa casa. Em algumas posições eu vou tomar o bispo dele, aproveitando que ele jogou H3. Então, se eu tomar o bispo dele, ele vai enfraquecer as casas pretas e eu tô aqui bem melhor. Também tenho a ideia de jogar a dama para B6, atacando lá em B2, que é uma fraqueza. Ou então fazer o roque e o ataque da minoria. Só que aqui ele surpreende bastante quando ele joga o lance G4 para impedir que eu já coloque meu cavalo em F5, mas ao mesmo tempo ele abre aqui toda a área do rei dele, então na minha cabeça ele não vai mais fazer o roque curto. Eu também não tenho interesse de fazer o roque curto. Se aqui é um dos melhores lances fazer o roque, não tem problema nenhum. Mas aqui eu tô deixando para poder usar esse H5 em algum momento. Normalmente quando ele tem um peão assim muito avançado, ele cria um gancho. Então eu posso usar esse gancho de duas maneiras possíveis. Então ao invés de comprometer aqui o roque, eu prefiro deixar em aberto e jogar torre em C8. Porque como ele tem essa ideia de jogar o cavalo em B5, eu posso agora trazer meu bispo para B8 sem prender a minha torre lá em A8. Então eu fico mais tranquilo.
E aí eu vejo como é que ele vai jogar agora, né? Se ele vai fazer o rock, se ele vai desenvolver a dama para fazer um rock longo, porque normalmente quando jogam G4 eles querem fazer um rock longo. Então ele joga dama D2, cavalo A5, eu quero entrar aqui em C4 com um garfo, então eu vou tomar aqui o par de bispo deles. Então ele joga cavalo B5 um contra-jogo, ameaçando o bispo, volta o bispo a B8, que era a ideia original. Ele joga bispo E2, defendendo a C4, então meu cavalo não entra lá tão fácil. Então eu ataco o cavalo tem que voltar, e eu jogo B5, porque agora eu estou ameaçando entrar em C4, e depois que ele tomar eu vou abrir essa coluna aqui no rei dele, então ele não vai ter nenhum rock curto e nenhum rock longo bom, né? Porque eu sempre vou ter como atacar os dois lados, dependendo de onde ele escolher para rocar. Então ele joga A3, defendendo o B4, cavalo C4, troca tudo, e agora ele decide atacar o meu bispo. Então já que ele quer tomar o meu bispo, eu jogo dama B6, porque se ele atacar meu bispo, minha dama fica aqui na cara de B7, com uma bateria junto com a torre. Então ele já tem alguns problemas. Então ele joga cavalo A4, atacando a dama aí, defendendo a casa. Dama B5, ataca o cavalo, ele troca tudo. E depois joga dama F4, atacando a torre. Se eu tomar o cavalo, ele vai tomar a torre. Então aqui eu faço rock, porque agora ele não está mais atacando a torre, porque ela está bem defendida. Eu estou ameaçando tomar o cavalo e também em B2. Então ele tem que tomar alguma decisão. E aqui ele jogou dama lá em D6. Tá falando que se eu tomar o cavalo dele, ele vai tomar o meu. E aqui eu até pensei, ou jogar o cavalo G6, ou jogar o cavalo em C6. Os dois funcionaria, porque agora eu estou ameaçando tomar o cavalo e ele não tem mais como tomar o meu, porque minha dama vai estar continuando protegendo o cavalo. Mas só que eu pensei que seria tão bom eu tomar o cavalo dele e depois eu ganharia os outros dois peões e ainda com uma iniciativa muito forte, então eu fui para essa linha. Então eu troquei o cavalo pelo outro, só que eu ganhei dois peões no caminho. E quando ele jogou dama D6, a única coisa que eu vi aqui foi que ele estava ameaçando tomar o peão, criar um peão passado, que seria muito problemático para um final. Só que eu pensei nessa ideia, jogar torre B3, estou ameaçando ganhar o peão. E se ele viesse para G2, eu tenho um cheque e dama F3 ameaçando tomar o peão de qualquer maneira. E aqui eu acreditei que ele não tinha nenhum tipo de defesa. Só que eu estava meio que incomodado se ele jogasse o rei dele para H2 defendendo o peão, porque agora aqui eu tinha que pensar um pouquinho mais, né, no que fazer. Mas aqui ele jogou rei G2, cheque, depois de rei H2, dama F3. Aqui eu achava que esse peão ia cair de qualquer maneira, só que eu não vi que ele poderia bloquear de dama. Agora a dama está bloqueando. Eu ignorei, joguei torre B8, porque depois que ele tomar eu vou tomar de torre e dobrar as torres, ameaçando tomar H3. E aqui eu acho que o peão não teria como ficar vivo. Então ele troca tudo. Depois que ele ataca a torre eu dobro, e aqui ele ameaça a torre. Aqui eu vejo que eu posso tomar em H3 sem problema nenhum, porque se ele tomar a minha torre lá em B3 eu volto tomando. E ele jogou F3. Quando ele jogou F3 eu acreditei nesse lance. Eu fiquei, nossa, me lasquei. E agora o que eu faço? Porque eu não posso tomar a torre dele, porque ele toma ameaçando o mate e também a minha torre. Então eu tenho que mexer essa torre. Se eu mexer essa torre para H6 é um lance muito passivo. Ele vai tomar a minha torre, eu vou tomar, ele vai ameaçar ganhar o peão, eu vou ter que jogar torre G3. E aí, quando ele tomar o peão, eu vou jogar H5 para poder liberar uma casa de fuga pro rei e aproveitar que o peão. Eu fiquei, nossa, ele tá conseguindo voltar no jogo aqui de alguma forma. E agora o que eu faço? Eu comecei a ficar procurando, passei um tempo. Falei, esse lance é ruim demais, porque eu posso voltar tomando peão. Porque continua a mesma ideia, se ele tomar essa torre, eu tomo aquela torre. E se ele tomar essa, eu tomo voltando e tá tudo bem. Então ele tomou, a gente trocou as torres e ele jogou o rei dele para G3. Aproveitei para cravar a torre, porque se ele tomar minha torre eu tô a 2 da promoção. Então ele não vai tomar e eu vou tomar dele, porque eu tô muito melhor, muito mais peão contra o dele. Meu rei tem uma passagem tranquila aqui para tomar o peão e avançar, porque esse aqui é passado, então ele não vai conseguir defender as duas alas. E aqui só foi converter, né? Quando ele chegou aqui, ele tá querendo descer e pegar o peão, então eu jogo, porque aí eu crio um muro, o rei dele nunca pode passar. E agora eu tô
tranquilo, qualquer lance que eu fizer aqui eu tô ganhando. Ele não consegue parar as duas promoções com o rei dele, então eu encurralo o rei dele no canto e levo o meu até a hora de dar checkmate. Nessa partida eu fiz 94% de precisão, tive a minha segunda vitória, agora eu estou com 2 partidas e 2 vitórias. Na terceira partida eu saí de brancas, eu abri com E4, as pretas responderam com a siciliana C5, e a gente jogou, eu já joguei com ele uma primeira vez, a mesma variante, dragão acelerado, só que da primeira vez, nessa posição aqui, ele jogou E6. Aí eu joguei normal, joguei dama D2, fiz o rock, ele jogou aqui um cavalo E7. Acabei ganhando a partida no final. Porém, quando eu fui fazer as análises, eu vi que quando ele joga E6, eu fico com 2 pontos de vantagem, mais de 2 pontos de vantagem. E parece tão normal essa posição, parece que não faz sentido ter tanta vantagem assim, mas a vantagem está em cima do lance cavalo lá em B5, ameaçando entrar em E6, em D6, porque agora que o bispo não está mais nessa diagonal, o D6 fica muito fraco. Então, como ele tirou o bispo dessa diagonal, o lance correto é jogar E6, porque ele fortifica a diagonal. Então, quando ele joga E6, ele enfraquece, então o cavalo B5 entra com uma força muito grande. E aqui, como eu já sabia disso, e a gente jogou a gente jogou a segunda partida e de novo ele jogou E6, que essa partida foi agora na segunda etapa desse ano. E eu joguei, né, eu já estava esperto nessa ideia, joguei cavalo lá de D em B5 e aqui eu acabei ganhando a partida, foi bem rápida e bem fácil, devido a essas ideias que eu tive, que eu analisei na primeira vez. Só que dessa vez, a terceira vez que a gente jogou, a segunda vez nessa variante, ele finalmente achou o lance correto, D6. Então eu segui o plano normal, que a gente joga contra dragão acelerado, dama D2, eu vou ir atrás do bispo, F3 caso o cavalo chegue em F6, normal. E agora eu estou já preparando o rock para o próximo lance. E ele jogou esse lance bispo D7, eu não conhecia esse lance, eu conhecia A6, B5, dama C7, fazer o rock. Rock que é o lance mais natural nessa posição. Mas aqui ele jogou bispo D7, eu fiquei, será que tem alguma maneira de punir esse lance? E eu também confundi aqui as linhas, porque nessa linha, quando ele roca, eu não posso jogar bispo H6, porque agora ele toma o cavalo e depois eu tenho problemas aqui, né? Eu já perco uma peça. Então aqui eu pensei que seria a mesma ideia, então ao invés de jogar bispo H6, eu tomei o cavalo primeiro. Não teria problema, porque nessa variante, se ele tomar o cavalo, eu tomo o bispo. Então não tem problema. O ruim é só quando ele roca, porque o rei vai estar defendendo. Acabei me confundindo nas ideias, então tomei o cavalo primeiro. O que é ruim, porque os lances são contados aqui, né? Aqui o lance é contado, ele tem que fazer o rock. É bem comum essas ideias, ele faz o rock, daí eu faço o rock também. Daí ele joga D5. Aí como o peão está cravado na dama, agora eu vou tomar o peão. E ele não pode tomar porque está cravado. E agora eu vou para bispo H6. E aí a gente joga essa posição. Que estão os lances bem contados. Só que aqui, depois, como ele gastou um tempo jogando bispo D7, então significa que eu estou com um tempo a mais. Então ao invés de tomar o cavalo, eu vou direto para o ataque. Agora eu vou jogar G4, H4, H5, fazer o rock. E eu já estou com um ataque muito em cima dele. Então depois de bispo H6 ele fez o rock. Aqui eu poderia ter feito o rock também, mas acabei jogando H4. Pensei, por que não jogar esse lance? Se eu posso fazer o rock depois. Então ele joga cavalo H5, esse lance me incomodou, porque eu achei esse lance muito estranho, que eu tinha que ter alguma coisa para punir esse lance, porque ele está me ajudando a jogar G4, eu não estava entendendo. Eu joguei G4 sem nem pensar direito, só, não, esse lance é ruim, não tem como não, joguei G4. E ele jogou cavalo G3, eu falei, interessante. Mas só que pra mim tanto faz esse bispo, porque normalmente nessa variante eu nunca uso esse bispo pra quase nada. A única vez que eu uso esse bispo é pra jogar de C4 e B3, para evitar aquelas ideias de mate que ele inventa aqui na coluna B. Então eu pensei, vou jogar torre G1, depois que ele tomar eu tomo de torre e deixo o rock aí preparado para o próximo lance, tá tudo bem. E aí quando ele joga assim, que eu sei que esse lance é um erro, porque ele enfraquece D6, então eu fiz o rock, deixei aqui preparado
pensei até em tomar o bispo primeiro, para depois tomar lá, mas eu vi, não, deixa eu fazer o rock logo, porque deixa eu deixar meu rei seguro, porque pode acabar tendo um contra-jogo, então faço o rock, tô atacando o D6, ele não tem como defender, porque se ele puxasse eu ia tomar tudo, ia ficar tudo bem. E aqui ele joga a dama dele para B6, eu troco os bispos e depois tomo em D6. E aqui eu tô de boa, tô atacando o bispo dele, então o bispo dele tá caindo. E ele joga a torre de A em B8, ameaçando algumas coisas ali. E agora eu tomo um E5 com cheque. Por que não, né? Tô tomando E5 com cheque, tô ameaçando o bispo. E eu tenho o B3 a hora que eu quiser também. Então ele defende o rei. Aqui eu simplesmente joguei B3, não quero entrar nessas complicações. A engine fala que o melhor lance é tomar o bispo, porque dama B2 não faz nada. Eu não preferi não entrar nessas ideias aqui. Joguei simplesmente um B3, evito qualquer brincadeirinha dele ali. E agora o bispo dele tá caindo, ele tem que salvar o bispo. E quando ele salvar o bispo, eu vou jogar H5. E aqui ele entrega a partida, quando ele toma o peão de H5. Aqui eu estava pensando, será se eu tenho que jogar, qual é a maneira mais precisa, né? Jogar dama G5, dando cheque, ele tem que ir pro canto, daí eu jogo dama F6, cheque, ele volta com a ideia de que deixar minha dama em F6 evita ele jogar F6. Só que eu pensei, por que evitar ele jogar F6? Se ele jogar F6 eu pego o bispo com cheque. Por que não eu tomar o peão de H, porque agora eu estou ameaçando o mate, e ele não pode jogar F6 porque o bispo cai com cheque. Então, fui para essa linha. Aqui eu já estou ameaçando mate em G1. Aqui ele tem que defender de alguma maneira. E aqui a engine diz que a única maneira de defender é tirando a torre de F, colocando em D8, para poder liberar essa casa de fuga. Então, quando eu der o cheque, ele vai ter como fugir. Só que ele jogou a outra torre lá para E8 e não adiantou nada, porque agora ele está tomando mate. Então, quando eu jogo a torre G1, ele desiste. Aqui ele tem que começar a entregar as peças e tomar o mate de qualquer maneira. Então ele acabou desistindo e eu ganhei a terceira partida. Nessa partida eu fiz 89,2% de precisão, tive a minha terceira vitória, agora eu estou com 3 partidas e 3 vitórias. Na quarta partida eu saí de pretas, as brancas abriram com B4, a abertura polonesa. Toda vez que ele joga essa abertura comigo, eu tinha desenvolvido aqui uma abertura para jogar com ele, uma preparação que eu gosto de jogar primeiro jogando aqui E5. Aqui normalmente ele jogava bispo B2, eu sacrifico o peão lá em E5 para atacar o bispo com o cavalo. Se o bispo voltar defendendo o peão, eu ataco de novo e depois tomo o peão. E se o bispo voltar direto lá para B2, eu pego o peão direto. Aqui normalmente ele jogava E3, eu atacava, ameaçava o garfo, ele defendia e aí eu desenvolvia e jogava a partida. Só que dessa vez ele mudou, ele jogou B5 para evitar meu cavalo de entrar em C6. Então eu joguei D5, tomei o centro, depois que ele ataca em E5 eu defendo com o bispo. E aqui eu posso atacar esse peão a hora que eu quiser. Só que eu não estava gostando da ideia de atacar esse peão, porque sempre que eu atacar ele, ele vai defender com A4. Então se eu tomar ele vai ter esse peão aqui bem avançado. E eu não gostava da ideia de atacar ele, sendo que essa ideia era melhor, né? Eu preciso atacar esse peão bem rápido. Então ele jogou E3, desenvolve o cavalo, ele joga C4. Aqui eu não quis ajudar ele a desenvolver, senão eu vou estar justificando essa abertura dele. Então eu quero que ele tome, para eu poder desenvolver minhas peças. Eu vou fazer o rock, e depois que eu tomo de cavalo ele joga bispo atacando o cavalo. Aqui a melhor maneira de lidar com essas aberturas, né, tipo a polonesa, ela deixa muitos buracos cedo na partida e fica com um péssimo desenvolvimento. Então a maneira de jogar contra elas é desenvolvendo as peças. E depois que eu tiver com as peças desenvolvidas, eu vou começar a atacar as fraquezas. Aqui, por exemplo, eu já estou com meu rei seguro, já estou rocado, já estou com as peças jogando. Aqui o melhor era responder com bispo E6. Que agora, se ele não pode nem sequer desenvolver o cavalo F3, porque eu já tenho táticas, né? Eu estou atacando a dama e o bispo também. Então, depois que ele toma o cavalo, eu já ganho aqui um peão. Então eu tenho que desenvolver minhas peças, aproveitar que ele está mal desenvolvido. Só que eu acabei jogando o cavalo para B6, porque na minha cabeça eu estou atacando o bispo tem que sair. E se o bispo sair dessa diagonal, eu tenho dama G5 ameaçando tomar lá em G2. Aqui eu estava até pensando
será se cavalo F3 é bom? Porque eu vou tomar lá. Se eu tomar lá, ele tem torre G1. Eu saio para H3, ele tem esse ataque aqui, que ele parece ser muito forte, ele pode tomar o peão e atacar. E depois de G6 ele vai estar melhor. Eu não estava gostando muito dessa variante, eu não sabia se ele estava melhor ou não, mas eu não estava gostando da ideia de dar muita iniciativa para ele. Mas aqui ele acabou respondendo errado, ele jogou Dama F3, que eu gostei porque ele me dá um alívio. O único problema é que eu não posso desenvolver o bispo, porque senão lá em B7 cai com o tempo na torre. Então eu pensei, vou desenvolver primeiro o cavalo para D7, com a ideia de jogar ele em C5 e pegar um par de bispo, porque os bispos dele tá muito forte aqui, na cara do meu rei. Então se eu conseguir tomar pelo menos um, eu já consigo aliviar bastante a pressão. Então ele ataca a dama, prepara o roque. Aqui ele joga o cavalo C3, eu gostei muito desse lance, eu achei esse lance estranho, porque quando eu jogo o cavalo em C5 eu estou ameaçando um garfo, então esse lance vem com tempo, e agora que ele fazer o roque eu poderia pegar o par de bispo dele e aliviar a pressão, eu poderia toma o bispo, ele retoma, depois eu jogo o bispo E6 atacando o peão, ele tem esses peões dobrados, então pensei que seria um problema para ele, só que eu comecei a calcular uma linha jogando o cavalo D3 que eu achava que eu estava ganhando a dama dele. Porque como esse lance vem com tempo no bispo, ele tem que defender. Aqui eu achei que eu tinha bispo G4, a dama único lance seria G3 e agora eu teria E4 e a dama dele cairia, ele não teria como proteger. Porém ele pode bloquear de cavalo e aí depois da linha a posição está bem equilibrada. Então ainda bem que ele não entrou nessa linha, porque eu acharia que eu estava ganhando aqui. Ele acabou jogando, cravando o cavalo na dama. Aí aqui eu já fiquei incomodado porque eu não sabia o que eu poderia fazer. Então eu comecei a tentar achar alguma coisa que eu estava calculando tomando o cavalo, ou então puxando E5 ou E4. E aqui eu estava gostando da ideia de puxar E4. Quando eu comecei a calcular o que E4 fazia, eu comecei a ver que seria muito forte há uns lances atrás, né? Porque depois que eu jogo E4, a dama dele não tem como proteger o cavalo. Então a dama dele teria que sair e o cavalo cairia com o tempo ainda, ganhando a qualidade. Então aqui eu estaria completamente ganho. Aí eu fiquei, ai, então agora não funciona porque ele pode pegar o cavalo. Então aqui atrás esse seria o lance vitorioso, eu jogar E4 agora. Porque se a dama sair, eu ganho tanto o cavalo quanto a qualidade. Então ele teria que sacrificar o cavalo dele, pegaria de dama, propor nas trocas, eu estou com uma peça a mais, e aqui a conversão seria um pouco mais fácil. Mas aí eu já tinha passado, acabei indo para essa linha, depois de E4 ele tomou o cavalo, que ainda era melhor eu tomar a dama. Quando eu fui calcular essa linha, eu não gostei muito dela, porque depois que eu tomo em G2, ele tem um intermediário com o bispo tomando em H7 cheque, né? Então não estava gostando muito da ideia. Até pensei eu poderia pegar com o peão de F, porque eu libero a torre. Então eu fiquei imaginando que ele não pode tomar, porque senão o cavalo cai com o tempo. Mas eu não estava conseguindo ver com clareza se ele tinha alguma coisa aqui. Ele não pode puxar também, não sei, não consegui ver nada. Então fiquei com medo de entrar nessa linha e acabar entregando a vantagem. Que ele teria que jogar cavalo E4, um lance bem difícil de achar. Mas eu não gostei dessa linha, não. Vou tomar lá em D3, porque esse peão ele fica sufocando as brancas. E agora eu tenho aqui mais facilidade para desenvolver. Então ele jogou cavalo F4, toma tudo. Aqui eu queria muito jogar esse cavalo em C5, eu tô achando esse cavalo muito forte. Eu tô atacando o bispo também. O peão de D2, ele não pode trazer. A única casa que ele pode levar o bispo é para C1 e esse bispo fica atrapalhando o jogo das torres. Então, como eu não posso ir lá agora porque a dama está protegendo, eu jogo bispo E6, protegendo a casa. Agora não tem como, eu vou entrar lá de qualquer maneira, sacrificando o peão de C7. E agora ele tem que voltar. Então aqui eu estava pensando, estou muito bem, porque ele está com um desenvolvimento ruim, esse bispo está atrapalhando as torres. Agora eu tenho um jogo mais fácil. Aí eu pensei até em jogar aqui bispo H3, mas ele pode tomar em B7 defendendo, então eu joguei B6 primeiro para evitar que ele tome defendendo. Ele jogou F4 e aqui eu fui para bispo H3 sem nem pensar, por causa que eu tinha jogado B7 para poder jogar bispo H3. Então quando ele jogou F4 eu não vi diferença e acabei jogando bispo H3, o que não é bom, porque ele pode
defender muito fácil. Que a melhor maneira seria defender com dama C6, propondo as trocas e defendendo lá. Ele defendeu com a torre, e aí ele entregou a vantagem, eu fiquei um pouquinho melhor, mas a partida está bem equilibrada. Que eu estava com a ideia de atacar a dama dele com essa torre, para poder sacrificar aquele peão, para a dama dele ficar longe da defesa dessa ala. Então, se a dama dele fosse para lá, eu achei que seria muito bom para mim, porque ele teria dificuldade de trazer essa dama de volta. Mas eu fiquei com medo de não ter nada e tá sacrificando um peão à toa. Já tô com um peão a menos, eu iria ficar com 2 peões a menos. E se eu não tivesse nada, ia ser em vão. Então eu preferi jogar outra. E ele volta para E7. E aqui, a ideia de jogar a minha torre em C8 é que se ele pegar em A7, eu tenho que sacrificar em E3 para deixar o cavalo solto e depois pegar o cavalo. Então essa seria a linha correta. Não achei, nem sequer passou na minha cabeça essa ideia. Preferi vir com a outra torre para continuar protegendo essa. Então ele joga a daminha E7. Eu vi que ele estava com ideia de propor a troca de dama, então joguei H6 defendendo. Ele ataca o bispo, eu volto o bispo atacando o outro peão, fazendo com que esse cavalo fique preso na defesa dele. Ele joga E4. Eu vi que ele queria jogar F5 com tempo na dama. Então eu pensei, vou jogar meu cavalo para D6, ameaçando o peão, porque se ele descer em F5 e a gente trocar as damas, esse peão ele fica atacado, ele fica mais fraco. Foi a linha que a gente jogou. E aqui eu até fiquei imaginando que ele fosse jogar E5, mas eu vi que E5 perderia o peão de F5, então ele não pode avançar. E esse peão fica meio que preso aqui por uns lances. Então depois de A4 eu ataco ele. Ele joga bispo A3, troca tudo, recuperei meu peão. Então aqui eu começo a dar uma respirada. Aí aqui ele faz um erro muito grave. Ele joga torre de A lá em F1, ele dobra as torres, né? Provavelmente ele quer puxar aqui F6, mas o problema é que eu tomo em A4 com tempo no bispo. Então ele não tem tempo de puxar. Agora ele volta lá para E7 e eu tenho esse tempo de jogar F6. Agora eu estou bem sólido, ele não tem mais como... o ataque dele já não funciona mais. E agora eu estou atacando o peão em B5. Ele volta para defender. Então eu uso essa ideia, esse tempo para poder dobrar na coluna E, aproveitando que o bispo está lá. Então eu quero dobrar as torres com tempo no bispo. Ele volta para B4. Aqui o melhor seria tomar o peão, mas eu não estava gostando da ideia de deixar esse meu bispo aqui na cara da torre desprotegido. Então segui minha ideia de dobrar. Agora eu estou ameaçando trocar as torres e depois sim ganhar aquele peão, porque aí eu vou ter 2 peões passados. Ele joga contra-atacando D3, eu troco as torres e depois eu dou do cheque. Eu fico vendo aqui que esse lance foi bem estranho, porque agora eu tenho um alvo muito fácil de atacar, que é G2. Se eu tivesse o bispo em C6 seria melhor ainda. Como eu não posso jogar bispo C6 por causa do peão, então eu tomo o peão primeiro e agora eu estou ameaçando simplesmente voltar. Então aqui ele toma o peão, eu tomo lá em G2, único lance. Depois eu jogo G4 para afastar o rei do ataque da torre. E aqui eu comecei a pensar. Eu estava com muita vontade de tomar em H2, porém o rei pode simplesmente pegar em G4. Então eu estava pensando até em jogar bispo F3 para depois tomar lá. Só que eu não estava gostando muito dessa ideia, porque eu poderia ir para uma ideia melhor, que eu ataco a torre, ataco o peão e depois que a torre sair eu tomo o peão defendendo G4 e depois ameaçando ganhar em H2 sem que ele não tenha nada que ele possa fazer para defender. Então eu fui para essa linha, ele deu cheque, aqui ele desceu, ele jogou a torre dele para D7, eu peguei o peão com tempo, melhor ainda. Então depois que ele tomou o peão em A7, eu fui cheque, cheque. Aí que eu imaginei que ele fosse subir, aí como ele está ameaçando tomar o peão, eu teria que subir o meu rei. Eu estava pensando em subir o meu rei e começar a avançar os peões devagarzinho. Eu estou com 3 peões passados, então na minha cabeça estou completamente ganho. Eu só preciso avançar da forma correta. E esse peão ele nunca passa em D7, porque eu estou defendendo a casa. Então esse peão eu vou sempre poder sacrificar esse bispo e investir nesses meus 3 peões passados. Só que aqui ele fez rei F4 e tomou mate em 1.
Nessa partida eu fiz 78,3% de precisão, tive a minha quarta vitória, agora eu tô com 4 partidas e 4 vitórias. Na quinta partida eu saí de brancas, abri com E4, as pretas responderam com E5 e aqui eu vou para a abertura viana. E toda vez que as pretas respondem com cavalo F6, eu jogo o gambito viana com F4. Eu joguei com ele uma primeira vez esse mesmo gambito, ele fez esse mesmo lance, e da primeira vez ele jogou cavalo C6, que é a pior maneira de responder o gambito, porque aqui as brancas já ficam com um espaço absurdo, né? Independente de onde o cavalo for, eu vou jogar E5, e depois o cavalo voltar, eu estou com um espaço absurdo, muito melhor, meu desenvolvimento está muito melhor, eu tenho já minhas ideias com o bispo C4 atacando F7, um roque, mas e se ele acertar os lances, também dependendo dos lances que ele fizer, eu posso fazer um rock longo. E devido ao meu espaço e ao meu desenvolvimento, meu ataque chega muito mais rápido. Nessa partida eu estava completamente ganho, mas eu não encontrei o lance que convertia, então acabei perdendo. Mas depois no finalzinho, nas análises, eu tinha falado para ele que cavalo C6 era a pior maneira de responder o gambito. Então dessa vez, ele ao invés de jogar cavalo C6, ele jogou com D6. Então eu sigo desenvolvendo o cavalo F3, eu espero para ver o que ele vai fazer, né? Muito comum esses dois lances, cavalo C6 ou bispo G4 cravando o cavalo. Sempre que o bispo cravar o cavalo eu vou atrás do bispo, ele não pode voltar, senão ele perde a peça, então ele tem que trocar o pá de bispo. Aqui eu já estou numa vantagem posicional, que eu estou com o pá de bispo e ele não. E aqui muito comum, ou as pretas desenvolvem o bispo e faz o roque, ou ele desenvolve o cavalo para C6, que é muito comum esse lance também, só que esse lance é ruim. Eu posso cravar o cavalo, vou tomar o cavalo dele, e agora eu já tenho um roque, eu já tenho uma posição aqui já pronto para atacar, né? Se eu quiser também, depois que eu tomar, se ele jogar A6, por exemplo, e a gente trocar o bispo pelo cavalo, eu já tenho B3, fianqueto o bispo, deixando ele aqui nessa diagonal, porque aí eu meio que cravo esse peão, porque esse peão, se ele tomar em F4, ele já abre a diagonal do bispo, e vou fazer o rock long e já começar a atacar, né? Visto que eu já estou com uma vantagem no desenvolvimento muito maior do que o dele, e eu tenho um espaço também, ele tem uma fraqueza que os peões dobrados, ele não consegue atacar por causa desse problema, então eu só faço fianqueto, rock longo e eu já estou numa posição já melhor. E a outra maneira comum de jogar essa partida, dessa posição é desenvolvendo o bispo fazendo o rock, que eu vou jogar bispo C4, D3 e fazer o rock também, e já deixar esse cavalo vulnerável, porque eu vou ter muito ataque em F7. Só que aqui ele jogou primeiro o cavalo lá em D7, e eu achei que bispo C4 vinha com mais força, porque agora eu estou com um tempo a mais na linha, que ele vai ter que fazer esses lances, e agora eu estou com um tempo a mais, então eu gostei de fazer esse lance, então eu vou jogar D3. Aqui eu poderia fazer o rock, mas eu estava gostando da ideia de que agora que ele fez o rock, eu posso começar um ataque e fazer o rock longo. Então eu joguei F5 já para preparar a avalanche no rei dele. E depois, qualquer lance que ele fizesse, eu ia jogar G4 e G5. Então ele atacou o bispo, eu ignorei. Não deveria ter ignorado porque ele tem um lance muito interessante aqui, cavalo tomando em E4. Se eu tomar de cavalo ou de dama ele tem um garfo. E se eu tomar de peão, o bispo cai. Mas ele não achou, voltou para D7. E aqui a minha posição está muito forte do jeito que ela está, né? A ameaça é muito mais forte do que a execução. Eu deveria deixar a posição do jeito que ela está aqui, desenvolver, eu voltar ao bispo, desenvolver, fazer o rock e depois lançar o ataque. E deixar essa posição do jeito que ele está, porque para ele avançar o peão é ruim. Então eu deveria simplesmente sufocar ele aqui na ala do rei e deixar a ameaça ficar causando mais problema do que a execução. Só que eu fui com muita sede ao pote e joguei F6, porque eu imaginei, eu vou abrir o rei dele vai estar fraco, aberto, e eu vou ter alguma coisa, mas no fundo eu acabei não tendo nada. Então eu joguei bispo H6 atacando a torre, ele pegou o bispo, eu não gostei da ideia de tomar a torre, porque ele tem um intermediário tomando em B2, então tomei o cavalo primeiro, ele sai, faço o rock para jogar o rei dele para o canto e depois eu faço o rock. Não, dou o cheque em G1 primeiro para ele ir para o canto e faço o rock longo. Aqui eu achava assim, eu estou melhor, estou muito melhor, eu estou melhor, mas eu poderia ter ficado melhor se eu tivesse mantido aqueles peões aqui na quinta fileira. Com o rock eu ataco o D6, ele tem que defender. E agora eu vou com a ideia de dobrar, eu sei que ele quer jogar esse torre G8, então eu dobro as torres, porque se ele tomar a torre, aqui eu já tenho na minha cabeça eu achava que eu tinha mate, aqui eu tenho mate e não tem como ele parar, né, se ele fizer qualquer lance.
eu vou ter bispo G7, se ele tomar é mate em 1. Se ele mexer o rei, eu vou tomar em F6 com cheque e depois que ele for para F8 eu tenho dama G8 mate. Mas a única maneira que ele tem para impedir o mate é se nessa posição, por exemplo, ele jogar entregando o bispo dele, né, com cheque para desviar o meu. Eu posso até ir de dama, mas eu preferiria ir de bispo. E aqui eu já estaria bem melhor com muito material a mais, né? Já estou com uma peça a mais, o rei dele está muito preso no centro. Então eu já estou com algumas ideias, vou trocar a dama sem medo nenhum. E agora é só converter a posição. Mas o problema que eu não encontrei, mas ele encontrou, é que ele não é obrigado a tomar a torre. Então ele pode jogar a torre G6, né? Se eu tomar a torre, ele arruma a estrutura de peões dele, deixa o rei dele mais seguro. Se eu não tomar, ele vai dobrar, mas ao mesmo tempo esse lance vem com atacando o bispo que está pendurado. Então se eu voltar o bispo, ele vai dobrar e ele vai estar defendendo bonitinho. Só que eu não queria dar esse tempo para ele poder dobrar as torres e também não queria aceitar que esse bispo estava mal ali. Então eu preferi trocar as torres, acabei ajudando ele, ele já ficou numa posição bem melhor. Então eu usei o tempo para trazer o cavalo para o ataque também. Então ele ataca o bispo, ataca a dama, depois eu vou trazendo o cavalo de pouquinho em pouquinho, ataca a dama, eu saio da frente, ataco o peão, eu defendo e agora ele vem com torre F3. Aqui eu vi que ele estava ameaçando tomar lá em H3 e eu tinha esse lance passivo torre H1 defendendo. Só que eu achei muito ruim esse lance porque eu estou muito sufocado, né? Porque minha dama está sobrecarregada na defesa do peão de H3 e no de E4. Tem que defender o bispo também. O bispo é o escravo na defesa do cavalo. Então eu estava achando minha posição muito sobrecarregada. Então eu não queria fazer um lance passivo. Então eu pensei, vou jogar bispo H6, porque eu libero esse cheque para minha dama, para eu poder me safar de alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, se ele tomar o bispo, eu tomo defendendo o cavalo. E se ele atacar, se ele tomar o peão, eu tenho um cheque. O único lance é voltar com a dama. E agora eu tomo em D6. Eu ganho o peão, ataco o cavalo. Se ele tomar o meu, eu tomo o dele. E ele não pode tomar o meu peão porque eu tenho um cheque ganhando o cavalo. Então ele tomar o cavalo, eu tomo dele. E aqui eu estou sobrevivendo. Só que aqui ele vai para torre tomando em H3. Ele entrega a partida, eu tomo mate em 5. Aqui eu calculei duas linhas. A primeira linha que eu calculei, dando cheque. O único lance é voltar com a dama. Daí agora eu tomaria o bispo com cheque, o único lance é tomar de rei. Aí eu teria esse cavalo F5 cheque, porque o peão está cravado, né? Ele não pode tomar o cavalo. E agora que eu dei o cheque, independente de onde o rei fosse, eu ganharia D6 com tempo no cavalo. E ainda ele não poderia tomar o meu cavalo em F5, porque esse peão está cravado não só no rei, mas também na dama. Então eu teria esse cavalo aqui por pelo menos uns 2 tempos sem se preocupar. Então nessa linha eu vi que eu estava ganhando um peão com o tempo. Já na segunda linha que eu calculei, eu estava tomando o bispo com cheque. Ele retoma de rei, eu dou cheque, cavalo F5, o peão de novo está cravado. E eu corto a visão da dama da torre. Então depois que ele mexeu o rei, eu posso tomar a torre. E depois dependendo de onde o rei dele for, eu teria algum tipo de cheque com cavalo, ou então eu poderia tomar o peão lá em H7. Então eu pensei, numa linha que ganha peão para uma linha que ganha torre, eu prefiro ir para a linha que ganha torre. Então eu fui, tomei G7, dei cheque e aqui ele toma o cavalo. Quando ele toma o cavalo, aqui eu já quebrei completamente, falei, acabou, não tem mais nada que eu possa fazer. Não deveria ter entrado nessa linha, deveria ter ido para o cheque que eu ganhava o peão com o tempo, era muito melhor. E aqui a gente continuou jogando, né? Depois que eu fui descobrir, eu fui olhar a linha, aqui era uma linha vencedora, né? Mate forçado em 5 lances, porque depois que eu vou atrair o rei dele para G7 para tomar esse cheque, ele tem 2 lances e os 2 ele cai em mate. Se ele vir para F7, dama E7 é mate, o rei fica preso aqui. E se ele for para H8, eu tenho um dama F6 cheque. O único lance é cobrir de dama e tomar mate. Talvez se eu tivesse visto que ele poderia tomar o cavalo naquela linha, eu teria vindo para essa linha, porque aqui eu ficava imaginando, pelo menos vou ganhar um peão com o tempo no cavalo. Mas se eu tivesse entrado nessa linha aqui,
na hora que ele chegasse nessa posição, que ele teria dois lances únicos, eu ia com certeza ver que pegar o peão não faria sentido se eu tinha o mate em 1 ou mate em 2, né? Então talvez aqui eu conseguiria ver o mate em 2, já que eu não consegui ver o mate em 5 atrás, lá atrás. Então depois que ele tomou o cavalo, eu desisti da partida psicologicamente. Continuei jogando porque eu tinha 1 minuto no relógio, então eu estava jogando ao toque. Comecei a fazer qualquer lance, cheque, ganhei o peão. Pensei, vou tomar os peões dele aqui. Aqui eu tive uma chance, dama D7 recupera a torre e fica bem mais equilibrado, fica bem melhor do que agora, que estou com uma peça a mais, estou com um cavalo a menos. Ou estou com uma peça a menos, né, um cavalo a menos. Só que aqui ao toque eu joguei dama C7, não tava vendo possibilidade de recuperar nada ou ganhar nada. Começou a atacar a torre. Eu vejo esse lance dama D7 agora, defendendo a torre e ameaçando pegar a torre dele com cheque. Ele defende. Então a gente começa a jogar o finalzinho. Aqui eu também pensei em tomar esse peão, mas eu fiquei com algum tipo de medo dele ter algum descoberto. Então eu preferi ameaçar dar o cheque lá e o peão. Ele defendeu. Aqui eu pensei, na hora que ele jogou com o cavalo eu gostei, porque agora o rei dele só tem casas para subir. Então eu vou talvez ter algum tipo de cheque perpétuo, aqui eu estou procurando algum tipo de perpétuo. E aí ele me entregou o cavalo, eu pensei, nossa, se eu tivesse tempo agora eu ganhava. Mas aí, mesmo se eu tivesse como ganhar, eu acho que eu não teria tempo suficiente, o tempo já está acabando. Ele está ameaçando trocar as torres e promover o peão. Não deveria ter trocado a dama, porque com a dama eu consigo defender, tentar defender na verdade, né? Agora sem a dama fica muito mais difícil. Ele começa a avançar o dele, eu penso, eu tenho que avançar o meu, é a única forma que eu tenho aqui de contra-jogo. Então ele começou a avançar, ele não pode promover ainda, mas agora com esse lance ele pode. Ele está ameaçando jogar torre F8 ou torre F1. Então, para evitar que ele jogue torre F1, eu tomo o peão, só que não adianta, porque agora é mate em 2, né? Eu achei que quando ele promovesse eu ia poder subir o rei naqueles segundinhos que eu estava jogando os lances, né? Mas eu não posso subir por causa que tem uma torre aqui, então sou obrigado a descer e tomar mate. Se eu tivesse visto aquele mate em 5, eu teria ficado invicto na partida. Acabei não vendo, perdi a última partida, fiz feios, 66,5% de precisão. Tive a minha primeira derrota no torneio, na etapa. Então eu terminei a etapa de 5 partidas, eu ganhei 4 e perdi uma. E fiquei em primeiro lugar.